Vidas negras importam. Negramente, Carlos Correia Santos. Nego grato que sou negro ingrato. Ame-me por ser negro, à luz do dia. Grito na gol gravado na garganta, gratificantemente negro sem agonia. Sem culpa, nem grutas, negrume ao sol. Nem grades e nem grotescos. Negro textos sejam lidos no arebol. Negras, negros, sejamos igual os gregos. Agreguemo-nos, guerreiros, em massa. Castro Alves nos espera na praça. Negrifique-se e faça-se grande. Nasça nessa cor, pois ela é raça. Negramente, Carlos Correia Santos. Notas de escurecimento, gerações. Eu ofereço essa ótima conversa para todas as negras e negros que saem de casa e têm que tomar cuidado para ir comprar pão. Notas de Escurecimento Gerações tem uma parceria com a nossa web rádio. Todas as terças-feiras, às 20 horas, quartas-feiras, às 17 horas, há uma representação de um programa nosso. E aí, nessas próximas terça-feira, com certeza vai ser esse. E é isso. É esse programa que a gente vai conversar. A gente vai conversar com a Luá Senge. A Luá, querida, vem aqui. Vamos lá, vamos conversar, querida. Olá, boa tarde. Aliás, eu não sei em que horário o Nota de Escurecimento Boa está, tarde, mas boa noite. qualquer horário, não é mesmo? Como vocês podem reencontrar esse programa em outros momentos, então digo bom dia, boa tarde e boa noite. Sou Luá CI, sou de São Paulo, neste momento não em São Paulo, estou em BH, visitando uma grande amiga, e vim hoje trocar uma ideia com o meu querido Plínio, que me convidou para estar aqui compartilhando um pouquinho de quem eu sou, da minha poesia. Então, sempre digo que quando eu venho compartilhar minha poesia, eu venho compartilhar quem eu sou, porque a poesia é a melhor parte de mim. Deixa eu me apresentar, né, para as pessoas saberem um pouquinho com quem falam. Como já disse, eu Luacei, um nome iorubá, que significa Deus a fez, um nome que eu sempre que possível busco honrar e valorizar e lembrar o que significa para me manter na linha do que eu considero correto. Tenho 28 anos, sou graduada, mestre e doutoranda em estudos comparados pela Universidade de São Paulo. Eu pesquiso a presença da religiosidade negra na literatura brasileira. No meu mestrado, eu estudei algumas obras de Conceição Evaristo e Jorge Amado, também um pouquinho de Mário de Andrade, pensando a representação de Oxum, minha mãe de cabeça, em algumas dessas obras, né, que eles produziram e produzem. E agora no doutorado pensando a presença das Iabás, né, as grandes mães, grandes orixás femininos, na produção de escritoras negras brasileiras. Além de pesquisadora, também sou escritora, e já consigo dizer, né, durante muito tempo escrevi, mas não conseguia dizer, né, me assumir, chamar para mim esse termo que eu considero tão importante, tão valoroso, que é de poeta ou de escritora. Mas desde 2020 eu vesti a camisa, né, desde a minha primeira publicação numa revista literária, que foi na revista Malar Margens, que inclusive é uma história que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, que eu gosto muito, que foi o que me aproximou de uma outra grande amiga poeta também, que é a Zaine Lima, que foi ela quem... Eu, inclusive, chamo ela de Dinda Literária, que foi ela quem me colocou no mundo da poesia, né? Me empurrou para fora do armário e falou: mulher, você é poeta, escreva. E desde então cá estou. Publiquei em outros sites, outras revistas literárias, outras revistas de papel, algumas coletâneas, e no ano passado lancei meu primeiro filho solo, Estudo Poético do Corpo, meu zine, meu xodózinho. E vou ler para vocês daqui a pouquinho alguns poemas dele, alguns outros poemas também. Mas antes, deixa eu contar a história, se não esqueço, né, de como foi que eu nasci para a literatura oficialmente. Sempre escrevi,
Minha mãe sempre diz que essa sempre, desde muito pequena, foi minha maneira de demonstrar afeto. Então, quando eu queria dizer alguma coisa para ela ou para o meu pai, eu escrevia cartinhas, pequenos poemas, entregava para eles. Então, sempre foi, de fato, uma forma minha muito natural de demonstrar o que eu sinto, de demonstrar afeto pelos que me rodeiam. E sempre escrevi, mas nunca publiquei. Mas um certo dia escrevi um poema que eu vi um potencial específico, assim, gostei muito, sabe, do que estava escrito, e resolvi enviar para a Zaine, essa minha grande amiga, que inclusive se tornou mais amiga ainda depois desse momento, desse compartilhamento, e ela me respondeu com algo que eu considero o melhor elogio que um poeta pode fazer para outro, sobretudo, que é: eu gostaria de ter escrito esse poema. E escutar isso de Zaine, uma pessoa que é tão inspiradora para a minha própria escrita, inclusive tem poemas meus que de fato são inspirados em poemas dela, e aí eu falei, eu acho que de fato tem coelho nesse mato. E ela falou, eu vou te colocar em contato com uma amiga minha, que é editora da revista Malarmagens, e em poucos dias depois eu estava publicada pela primeira vez, porque a editora também viu que de fato era um poema que fazia sentido tanto para estar na revista, e ela achou muito bom. Ah, Inclusive, eu vou por abrir o. favor, um intervalo aqui para você. Declame esse poema. Claro. Agora, Ah, agora. era exatamente isso que eu pretendia fazer. Estamos completamente conectados. Era Bom, exatamente isso que eu pretendia fazer. Ele se chama Entremeio, e eu leio para vocês. A poesia, um pobre barco à vela, sobre mar aberto e sob chuva grossa, bamboleante. A poesia, uma rachadura, que deixa afluir água salgada dentro dessa flagelada embarcação. A poesia, mesmo um pequeno balde trabalhador, que infinitas vezes bebe e cospe a líquida invasora. Eu, jangadeira. A poesia é uma casa muito ampla, estranhamente iluminada e de escassa mobília. A poesia é uma janela sem armação, sem vidro, sem tapume, só a janela. A poesia é mesmo um buraco na parede da parede frontal dessa residência, convidando qualquer um a adentrá-la. Eu, moradora. A poesia é uma criança muito viva, de olhos grandes e sons que ainda não se entende. A poesia, um parto normal, de contrações e sangue, parindo antes da prole a mim mesma como potência de outras vidas. A poesia, mesmo uma gravidez insuspeita, que resulta mais da revelação que do sexo. Eu, mãe. E foi esse poema, Entremeio, que eu apresentei para a Zaine e ela me disse, né, que gostaria de ter escrito. E eu me orgulho muito de ser esse o meu primeiro, né, o debut, né, a abertura das portas da poesia para mim, da poesia publicada, né, que eu considero também um marco importante para quem escreve, né, que escrever e guardar para si tem um gosto específico e diferente de escrever e apresentar para o mundo. E apresentar para o mundo justamente esse poema pela primeira vez me deixa muito orgulhosa e feliz saber que é justamente esse, que eu me enxergo muito nesse poema, sabe? Ele é sim, muito e é muito. autobiográfico. Não, e é muito. Além disso, né? Mas quem ouve, quem lê esse poema, você fala do ofício da escrita, você fala do seu objeto. Isso é interessante, que é uma reflexão sobre o objeto, pode ser biográfico, essas coisas, mas uma reflexão sobre essa questão do seu, como você vê esse objeto, né? Você dá a sua apresentação, né? Sou poeta, então sou poeta e quero trabalhar com isso. Quero que essa poesia, quero que minha poesia seja assim, assado e cozido. Isso é muito legal, muito bacana mesmo. Exatamente, exatamente. E costuma ser um objeto comum na minha produção falar da poesia, sabe? A poesia que reflete sobre ela mesma. Eu considero que é um tema no qual a gente consegue tratar vários outros assuntos e ainda assim falar da poesia, sabe? Consegue manejar vários outros assuntos ao mesmo tempo. Então eu gosto de me aventurar por essa temática, por esse conteúdo. Não, isso tá bem visível aqui. Dessa como você fala desse ofício, ou como você fala desse objeto, desse seu trabalho, desse seu
seu olhar, né? Seu olhar tanto é o título, né? Estudo poético do corpo. Isso é muito, muito interessante. Me conte, você está falando, você é aqui de São Paulo, né? São Paulo, que região? É, eu sou da Zona Oeste, no momento, eu sou nascida na Zona Norte, na região do Imirim, ali, foi ali que eu cresci, mas me mudei depois que eu fui morar com meu companheiro, e a gente mora no Butantã, na região Oeste, aqui de São Paulo. Perfeito, perfeito, perfeito. Continue, querida, fale dessa sua trajetória. E aí você se fez, tomou coragem, né? Mostrou, foi publicada. Exatamente. Exatamente. E depois dessa coragem, eu considero que foi, né, esse pulo de fé, e muita coisa positiva veio depois disso, né? Algumas outras produções, as coletâneas, né, vieram inicialmente. A primeira coletânea que saiu ali por volta de setembro de 2020 foi pela editora Oralituras, que foi da Maite Freitas, não sei se você conhece, Uhum. maravilhosa, que, né, uma mulher negra que toca a editora Oralituras, e foi um livro chamado Escritas Femininas em Primeira Pessoa, que reúne mulheres negras, indígenas, escrevendo sobre si, ou sobre narrativas que elas gostariam de contar, ficcionais ou não. E foi ali que eu publiquei o meu primeiro conto, né, assim, em papel. Também eu acho que é um momento importante, né? Publicar em papel tem um outro gostinho diferente de publicar online, né? Pegar no papel, sentir o cheiro do livro. E o conto que eu escrevi foi o Passarinha. E eu recebo um feedback tão gostoso das pessoas que leem, sabe? Das pessoas que falam que se identificam com essa menina que busca a própria liberdade, que não consegue se ver presa nos lugares, né? Que precisa, sempre que possível, bater as asas para outros lugares. E vira e mexe, recebo mensagens no Facebook, no Instagram, de gente falando que se sente passarinha, ou que gostaria de ser passarinha, ou se sentiu a necessidade de abrir as próprias asas, de valorizar a própria passarinha que e viver outras coisas, viver o que tem vontade de viver. Então, esse texto também é um marco importante para mim, tanto por ser o primeiro, quanto por ser o que eu mais recebo, né? Feedback e mensagens e carinho das pessoas que leem. Então, ele é bastante significativo. Outras coletâneas vieram também. Eu Intervalo. já perdi a... O passarinho você Claro. pode ler? Eu não sei se eu tenho passarinho aqui. Essas Ele é um, são. ele é um pouco grande também, Plínio. Estamos aqui para ouvi-la, né? Não há Vamos ver. problema. Vamos ver se eu acho ele aqui. No celular eu sei que eu tenho. Estamos aqui para ouvi-la. E você faz um anúncio dele que fica, não, quero ouvir. Eu leio, claro, passarinho, eu tenho aqui. No celular a gente tem tudo, né? Escrever no celular é possibilitar que as coisas estejam sempre à mão. Então vou ler. Ele é longo, mas acho que vale a pena Estamos escutar. aqui. Passarinha. Quando saí, com idade de flor-botão, da casa da tia-avó que me criou, eu sabia que morreria, porque minha tia-avó me disse: você morre. Era tanta certeza que parecia esperança, praguejo, presságio, como se a morte, viva, me esperasse no meio de alguma faixa de pedestre, na soleira de algum prédio, em muitas esquinas. Nas mãos pálidas, uma folha de papel com meu nome escrito, garranchoso, quase errado, mas meu. Ansiosa por mim, como um parente em rodoviária de cidade pequena, para a qual ninguém vai sem meia dúzia de motivos. A liberdade, ao contrário, me fazia lindas promessas. Hoje, já mais velha, percebo que eram irrealizáveis. Mas naqueles dias rosados, a rua era de onde meu coração não sabia voltar. Era a própria felicidade, com semáforos, jingle de loja e tanta, tanta gente. Em suas possibilidades, cintilava. Me enfeiticei pelas ruas porque elas tinham o tremor, o alarido e a temperatura das coisas indubitavelmente vivas. Ainda que sob o constante som do rádio e da varrição, a casa da minha tia-avó era silenciosa de vozes de gente durante quase todas as horas do dia. Muito católica, paredes de verde claríssimo, ambiente sem marcas de digitais e muito secos. Quintal sem flor e sem vento.
Vivi essa casa por 16 anos cronometrados. Tudo se assemelhava a um luto. Somente durante as 3 refeições diárias, minha tia-avó conversava comigo. Me dizia da previsão do tempo, comentava sobre o aumento da conta de água, criticava a minha postura à mesa, pedia-me o sal. E só. Raríssimas vezes minha tia-avó falou sem talheres nas mãos. Uma delas foi quando eu a comuniquei de que iria embora de sua casa. Enquanto eu me preparava para partir, juntando minhas roupas e outras pequenezas, minha tia-avó me olhava muito, parada à porta do quarto. O pequeno quarto que me abrigou desde que aquela já velha mulher resolveu acolher minha fome, minha necessidade de sono regular, meu frio esporádico, meu corpo que crescia, minhas perguntas tantas, os gastos modestos, mas recorrentes que eu demandava. Nesses breves minutos, eu evitei encará-la. Pelo canto do olho, eu sabia que ela me fitava, mastigava meu silêncio e minha partida. Gostaria de ouvir seus pensamentos. Julgo que nessas quase 2 décadas que estive ali, ela nunca me olhou por tanto tempo. Talvez naqueles pares de minutos, ela tenha percebido o formato mulher que meu corpo já tinha então. Talvez tenha visto pela primeira vez uma pinta no meu ombro esquerdo. Talvez pensasse arrependida sobre nunca ter sido mais próxima, mais afável, ou talvez só planejasse um espaço para sua costura, naquele quarto depois que eu e minha malinha fôssemos embora. Por todo o tempo que estive ali, ela pouquíssimas vezes passou tempo no meu quarto. Entrava e saía muitíssimas vezes, mas não se deixava permanecer. Desencostava a porta religiosamente às 6 horas, atravessava o quarto e abria a janela. É hora de acordar, menina. E saía rapidamente. Se eu adoecia, ela deixava o xarope e uma colher na minha cabeceira. Nunca me deu remédio nas mãos, ou mesmo na boca, desde que aprendi a me alimentar sozinha. Deixava que eu e meu incômodo decidíssemos a hora e os intervalos da automedicação. O xarope de sempre, seja qual fosse a doença. Quando aos 4 anos eu quebrei um braço, jurava que minha tia-avó me daria xarope. Por várias vezes ela entrava no meu quarto sem motivo, silenciosa. Ia até a janela, olhava o quintal por ela, me contemplava rapidamente, como que me adivinhando as atitudes e os planos, e depois saía, ainda mergulhada em silêncio. Creio que o caminho da porta-janela seja profundamente marcado pelos passos da minha tia-avó. Aquela peregrinação de 13, 14 vezes por dia da porta-janela parecia o jeito dela me dizer que eu não era confiável e que precisava de constante vigilância. Era estranhíssimo vê-la à porta sem entrar e ir até a janela, me fitar rapidamente e sair. Tive medo de olhá-la. Então, tive medo também da minha escolha de partir. Já no portão da casa, dia ensolarado, tentei abraçar minha tia-avó, me despedir, dizer que era grata. Ela me afastou com uma das mãos, o rosto bastante sério e voltado para cima, e pronunciou que eu morreria se fosse embora. Sem porquês, sem comos, sem ondes, só o dado da morte, cru e afiado. No entanto, essa maneira quase única de dizer não vai da minha avó, que deveria ter me roubado a coragem, fazia a rua parecer um pedaço perdido de mim mesma que eu precisava recuperar. Vim em busca dele e posso dizer que amei o asfalto fervente, os postes e o céu à noite como jamais amaria aquela casa na qual vivi por compaixão. Eu nunca soube dizer se eu tinha medo da tal previsão da minha tia-avó. Dúvida não tinha. Talvez a impossibilidade de duvidar que a rua, a fonte de felicidade tão verdadeira, seria o palco da minha morte, que tenha me atraído mais para fora, para o sob o céu. Encarei o vaticínio da minha tia-avó porque considerei até razoável a vida em troca da brisa, de andar sem precisar pisar 2 vezes o mesmo lugar, de não ter medo de transbordar os lugares. É que eu morreria mais se estivesse cativa. Eu morreria mais naquele quarto. Morreria em mim o que eu creio que não morra nem em quem deixa de viver. Eu morreria a maior das mortes se não experimentasse a vida sensorial do mundo. Trabalhar por um mês em um mercadinho, dormir em uma pensão,
juntar dinheiro e ir para outra cidade, depois trabalhar por um mês em uma farmácia, acampar numa praia, juntar dinheiro e ir para outra cidade. Tem jeito mais leve de esperar a morte? Descobri não muito tempo depois que minha tia-avó que morreria sem mim. E assim o fez. Morreu quase que de propósito, de castigo, de vingança. Morreu como quem diz: agora nem adianta voltar para essas paredes, esses metros quadrados, porque sua casa era eu. De fato, a casa tão conhecida por mim já não era a mesma, sem um constante cheiro de feijão fervido, sem o lençol branco no varal, sem qualquer música chiada do Roberto Carlos na FM. Minha casa era assim a existência da minha tia-avó, a única mãe que eu tive depois do parto. E a existência dela todinha era eu existindo sob o teto dela. Muito mais guardada que segura, mas segura também. De volta à rua da minha tia-avó, quis me despedir da casa, que era uma extensão da mulher que viveu e morreu nela. Minha tia-avó não quis abraços, mas talvez a casa aceitasse esse último adeus afago. Olhei a casa por poucos minutos quando a vizinha apareceu. Veio até mim, sorriu, estendeu a mão direita e fez um breve carinho em meu ombro. Ela gostava da minha tia-avó. Por vezes eu a vi esperá-la no portão para irem juntas até a feira. Do bolso da calça, a mulher tirou um envelope dobrado, me entregou e foi embora sem dizer uma palavra. Ao desdobrar o papel, reconheci a letra. Era a letra das listas de compra, dos recados presos à geladeira, meu nome escrito com a letra da minha tia-avó. Era uma carta para mim. O que podia escrever para mim, a mulher que tão pouco me falava? Era esquisito saber que meu nome saíra da caneta dela. Para ela, eu era só menina, sempre. Sentei no pequeno degrau em frente ao portão para finalmente descobrir os motivos de não ser só menina. Eram muitas linhas de motivo. Olá, se você está lendo esses escritos, é porque eu morri. Agora, enquanto escrevo, me sinto bem de saúde, mas duvido que o arrependimento me deixe viva por muito mais. Eu fiquei triste quando você foi embora, não tanto por você, mas pelo mau gosto do destino. Sua partida já tinha acontecido antes, há mais de 20 anos. Não era bem você, mas se parecia muito. Sua mãe morou comigo por 16 anos também. Foi embora, como ela disse, porque o lugar dela era lá fora. Também a peguei para criar recém-nascida. Minha irmã, mãe da sua mãe, não quis ser mãe dela porque ela era a cara do falecido marido que morrera de acidente. Ver o rosto dele no dela parecia muito doloroso. Então eu disse que criava. Criei, amei. Ela era a filha que meu útero não quis me dar. Nós éramos próximas, amigas. Quando ela decidiu ir embora, eu não entendi. Eu era má para ela? Meu amor não a sustentava? Impedi-la de viver em orfanato, nas ruas, não era suficiente? Eram as mesmas ruas que ela buscava, desejava, e foi procurar, assim como você. Por vezes aparecia, passava o dia, almoçava, trazia um presentinho, parecia bem. Do nada, ela desapareceu por muitos meses. Fiquei só preocupação. Ia todo dia procurar por ela. Não a achei. Também do nada ela reapareceu, grávida, de você. Estava fraca, desnutrida, marcas de surra. Ela nunca me disse quem a engravidara ou a agredira, nem se era a mesma pessoa. Eu cuidei dela por quase um mês, até você decidir nascer. 8º mês de gestação, o pior para parir. Você veio ao mundo e sua mãe partiu dele. Decidi cuidar de você também. Como minha irmã, vivi a dificuldade de encarar alguém que se parece muito com quem está morto, mas ainda se ama. Mas o que eu faria? Te dar para alguém criar nunca foi uma opção. Você era um pouco minha também. Eu juro que tentei te amar, tentei transferir o tanto amor que sua mãe me despertava, mas eu tive medo. Medo de te amar e te perder. Eu te olhava e via os mesmos cabelos, os mesmos olhos, até a mesma pinta no ombro esquerdo de sua mãe. Como amar 2 vezes a mesma pessoa? Peço perdão por não ter podido. Te tratei com distâncias, me protegi de você. Pelo receio de te perder, te expulsei. E não te culpo. Nem a chance de se despedir de mim eu dei. Ao contrário, te agourei.
Te disse sem explicar que a morte da sua mãe seria a sua, igual. E isso será o motivo do meu óbito, o remorso. Espero muitíssimo que você não morra. Só mais velha que eu, confortável, amada, não vivo o destino que eu praguejei. Você pode ser mais que isso. Se quiser voltar, saiba que deixei essa casa para você. Entenderei se não quiser. Foi dor demais, não é, menina? Não entrei na casa. Não pude. Achei que teria sido vã toda algo que me dava alegria. No baque, eu voltasse para o quintal que tanto desejei longe. Percebi, no fim das contas, que a troca não foi tão razoável quanto imaginara. Junto com a minha tia-avó, morreram muitas possibilidades, histórias que eu jamais saberia, mesmo as minhas. Resolvi então ser livre para sempre, seguir encantada com o que me custou tanto. Quando me lembro de minha tia-avó, gosto de imaginá-la bravíssima, como era de costume. Baixa estatura, o cabelo escondido num lenço de cetim, a pele marrom envelhecendo com muitas pintas, ralhava comigo, ralhava com os pombos, ralhava com meu desejo de dividir as suadas frutas com os pombos, ralhava com a fome dos pombos que tentavam comer as frutas que ela comprava para mim. A maçã é para você, eu não crio pombo. Pena foi que criou passarinha. Aparou as asas, comediu o canto, condenou o voo, domesticou. Pena foi que a passarinha voou. Mesmo assim, eu voei para cá para a rua. Esse é o conto. Esse é o passarinho. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Muito obrigado, muito obrigada. Passou o Imagina. tempo muito legal. Parabéns, parabéns. Ah, muito obrigada, querido. Foi ótimo compartilhar. Eu acho que eu nunca tinha lido ele assim para alguém, sabe? Eu acho que já tinha lido partes, mas ele inteiro eu nunca tinha tido a experiência. Então, assim, foi gostoso. É bom reencontrar algo que a gente escreveu, mas com esse olhar distante, sabe? Lendo mesmo, conhecendo a história de novo. Então, agradeço muito por essa chance de reencontrar Passarinha. Perfeito. E aí, por gentileza, continue falando sua trajetória. Nós estamos assim. Aí foi publicado seu conto em papel. Exatamente, esse foi o primeiro. Depois dele, eu acho que eu já perdi as contas de quantas coletâneas. Eu acho assim que por volta de 10 desde 2020. É o número para quem não era publicado em nada até julho de 2020, publicar em 10 coletâneas até hoje é muitíssima coisa, né? Entre os de conto, de poesia, um que eu gosto bastante, que inclusive a Lara de Paula, que a gente conversou sobre ela agora há pouco, é uma escritora maravilhosa daqui de BH, Você já deu poeta. spoiler, né? Você já deu. O Luar acabou de dar spoiler sobre a nossa estante preta, mas tudo bem, vale a pena esse spoiler. Pois não, continue, querida. Então tá, tudo. Desculpa o spoiler, peço perdão por ele. Imagina. Inclusive, Lara de Paula que escreveu o livro Novilíneas no ano passado, que eu tive a honra de escrever o prefácio, um livro muito bonito de prosa poética, de contos, de crônicas poéticas, na verdade. E a gente foi vizinha de página, como eu gosto de chamar, né? Vizinha de página algumas vezes. No Escritas Femininas em Primeira Pessoa estivemos juntas, um outro livro também da editora IP Amarelo, de Itajaí, de Santa Catarina, estivemos juntas também. E acho que eu vou ler aqui para vocês agora. Deixa eu ver se eu encontro aqui. A do IP Amarelo foi o que saiu ano passado? Foi? Exatamente, saiu em janeiro de 2021. Tá, eu tenho. Nós até fizemos aqui o Nota de Escurecimento há exatamente um ano atrás com o André Pinheiro e com 4 pessoas, 3 pessoas que tinham participado, a Chile, a Suede e a Masa, que tinham participado, né, do Grito Sim, Antes da Guerra. sim, Foi muito legal, muito interessante. Pronto. exatamente. Estivemos juntas, eu e Lara, nessa obra, né? No O que nos sobra da guerra e outros versos pretos, que é essa coletânea super bonita. E eu quero encontrar aqui, eu não sei se eu vou encontrar, será que eu acho? É um texto que eu gosto bastante,
Eu só quero ver se eu de fato vou achar. Se não achar, eu tenho pedido. Ah, então faz o pedido que aí eu procuro em seguida, que eu sei onde que Estômago. tá. Ah, é o estômago. Eu gosto muito desse texto, e antes de eu ler propriamente, só vou contar um pouco do background dele para vocês. O último verso, ele foi o que surgiu primeiro, porque o meu processo de escrita, ele às vezes não é tão organizado. Então, às vezes, me surgem, ao invés de surgir o poema assim mais organizado, me surgem trechos dele, e aí eu falo, tá, isso aqui é o final do poema, e aí eu tenho que perseguir o final do poema com o texto que vai surgindo, né, que eu vou construindo. E esse é um desses casos, o estômago. E aí eu leio para vocês. Pela dor constante, ensaiei uma mudança de vida. Deixei de comer muito tarde, comprei travesseiros especiais, modifiquei minha dieta alimentar, meus costumes, minha postura, minhas crenças, meus valores. Tomei todos os remédios aconselhados e também os contraindicados. Deixei 3/4 dos meus salários nos bolsos de todos os gastroenterologistas da cidade, de todas as benzedeiras da cidade, e por fim de qualquer um, desta ou de outra cidade, que prometesse cessar a dor. Fiz terapia, detox, meditação, acupuntura, massagem tântrica, cirurgia espiritual, cirurgia invasiva, cirurgia computadorizada. Li boa parte de tudo que já foi escrito sobre a complexão, os processos e as enfermidades do estômago humano. Tratei refluxo, remediei gastrite, mediquei úlcera, cuidei de intolerâncias que jamais foram diagnosticadas e nunca percebi qualquer melhora em meu quadro. A dor e eu éramos a mesma criatura. Quando já desistia da cura, já me decretava portadora de mal incontornável, sem nome, só sintoma, regurgitei muitíssimos versos solidificados, que nunca foram detectados nas tantas ressonâncias, nas infinitas endoscopias. Não sofro mais das dores que já me eram companheiras, porque desde então tenho utilizado um paliativo, uma dose descrita sempre que o estômago solicita. Poema preso é mesmo um perigo. E essa frase, poema preso é mesmo um perigo, ela me apareceu assim, estava escrevendo o projeto da tese e aí apareceu, poema preso é mesmo um perigo. E eu, isso é poema. E aí larguei a tese de lado e fui perseguir essa frase que foi o final desse poema, um dos mais longos que eu tenho e gosto muito dele porque, enfim, significa muito para mim, né? De fato, o poema preso sempre é um perigo para mim. Então é sempre bom buscar essa saída dele, né? Esse exorcismo do poema do corpo. Parabéns, parabéns. Querida, você já achou aquele texto que você queria? Não achei, não achei. Não, Depois a a gente gente vai fazer, volta a gente vai ter um e você intervalo, lê. você procura, Ah, então tá, perfeito, ótimo. né? Continue, por favor, e eu quero saber um pouco mais dessa sua tese que você está trazendo aí, por favor. Claro, claro, então. Ela é um pouco do resultado que eu obtive na dissertação, né? Essa dissertação que eu trabalhei com alguns contos de Conceição Evaristo, foram 4 contos da Conceição. Trabalhei mais centralmente com 2 romances do Jorge Amado e trabalhei com alguns trechos de uma das obras de Mário de Andrade, é, pensando um pouco como é que é a representação de personagens que se relacionam com Oxum. Ou são filhas de Oxum, ou são a representação de Oxum em si, né, enquanto divindade materializada, né? E aí foi esse o meu desenho de dissertação. Defendi em março do ano passado. Agora o meu plano é publicar enquanto livro, então se der tudo certo esse ano sai como livro também. E a partir dessa dissertação, do bom resultado que eu tive, né, da pesquisa, como ela andou, como ela funcionou, cheguei à ideia da tese, porque eu percebo que, de fato, na produção, tanto de homens quanto de mulheres negras que escrevem, a presença dessa relação com a religiosidade é muito marcante, né? Ela se apresenta de diversas formas, né? Não de uma maneira chapada, padronizada,
mas eu resolvi tentar entender, e aí eu não sei se é megalomaníaco da minha parte, mas muitas pesquisas começam megalomaníacas para depois chegarem a ser algo que faz sentido, né, para algumas pessoas compreenderem, a entender como é que é essa relação dessa presença, né, assim, eu estou fazendo recorte, precisamente, não por um motivo específico, mas assim, como a minha leitura é mais profunda na obra de escritoras negras brasileiras, então eu resolvi já aproveitar esse meu repertório de leitura para fazer esse recorte de pesquisa e entender como é que é essa presença precisamente das Iabás, né? Que são os orixás femininos, Oxum, Nanã, Iemanjá, Oiá, Euá, Obá, e entender como essas representações são feitas, né? Se é através da simbologia, se é através da materialização em si. Ainda a tese está bastante no início, né? Eu entrei no ano passado no doutorado, então está tudo ali no estágio bem inicial, mas eu sei que tem coisa aí. Das coisas que eu leio já dá para saber que é possível encontrar e agora basta analisar esse corpus, né? Que é muito rico, né? A nossa produção, enquanto pessoas negras, né, em diáspora, no Brasil, sobretudo, é muito rica. Então, eu sei que eu vou encontrar muitas coisas maravilhosas para analisar, mas ainda não tenho o resultado dessa análise. Mas estou animadíssima para fazer esse trabalho. Não, e é muito interessante, né? Porque você poder ver as Iabás à luz, né, dessas escritoras pretas negras brasileiras vai ser muito interessante mesmo, querida. Sim, e a sua produção literária, seus poemas, essas coisas todas, como você chega no seu fanzine? Exatamente. Depois dessas tantas coletâneas, eu senti que era o momento de ter algo para chamar de meu propriamente, ainda que seja muito importante estar ao lado de outros escritores, estar ombro a ombro com outras pessoas de quem você gosta do trabalho, de quem você é fã também. É importante chegar e olhar para algo, é meu, é 100% meu. Então, eu comecei esse projeto do zero, como eu sei, assim, analisando minha própria escrita. Eu sei que a presença do corpo é algo muito marcante na minha escrita, sempre foi. Então, eu resolvi fazer esse recorte, né, de pensar o poema como uma parte do corpo, ou o corpo como uma parte do poema, e analisei, fiz essa junção de alguns poemas que tenham essa temática. E aí eu cheguei no estudo poético do corpo. Esse desenho aqui, essa ilustração é minha. Qualquer semelhança comigo não é mera coincidência. Com fio de Oxum, cabelo vermelho, né? Não dá para fingir que não sou eu. E as colagens também, que você deve ter visto, né? Prindo dentro, Sim. também são minhas. Ó, mostramos a mesma ao mesmo tempo, sem combinar. Não, está sendo muito interessante essa nossa conversa, querida. Muito obrigado. E aí fiz essa organização, de fato, de poemas, alguns mais recentes, alguns mais antigos, e organizei pela temática mesmo, né? É curtinho, mas ele tem muito de mim, muito de mim. Esses poemas eu acho que são os que mais têm aspectos de mim mesma, sabe? Eu em frente ao São, espelho. são poemas para ler sentado. É aquela coisa assim, poemas para refletir, né? Ele tem uma rapidez, ele tem uma brevidade interessante, né? Mas também é uma questão de você para, não parou, vamos, né, sabe assim, vamos, vamos saboreá-los assim. Eu achei muito legal, agradeço agora agradecer para você, agradeço muito a sua gentileza de ter colocado, ter trazido ele, ter me mostrado, né, ter escurecido ele, assim, muito legal. E o estômago foi o que eu mais gostei, um dos que eu mais gostei, assim. E como tá? Ah, Como tem tem a mais um pedido? distribuição? Eu tenho, mas como tem sido a distribuição? Como que as pessoas vão poder, quero ter esse zine, esse franzine, esse... Então, inclusive, este momento aqui pode ser um divisor de águas, porque eu vou explicar para vocês como é que funcionou. Eu fiz uma primeira edição, uma primeira impressão,
de 50 exemplares, porque eu não estava acreditando tanto que funcionaria, né? Falei, as pessoas não me conhecem, então, ainda que eu participe de coletâneas, eu sou um nome novo no meio, né? Então, literatura, às vezes, ela funciona muito de conheço tal pessoa, vou ler o que ela escreveu. E, né, não tão conhecida, fiz essa primeira impressão e ofereci nas redes sociais. Fiz um lançamento, né? Fiz com toda a pompa e honraria. Convidei Zaine e Lara para lermos poemas que tivessem, né, a temática análoga ao Zine, né, que é a presença do corpo na poesia. Fizemos o lançamento e abri a venda. Ele esgotou esses 50 exemplares em 3 dias. E aí eu fiquei, peraí, como assim 3 dias eu consegui vender 50 exemplares? Tudo bem, abri uma lista de interesse para para uma segunda impressão, e um mês depois, cerca de 70 pessoas tinham se interessado. Aí fiz uma nova impressão e já vendi todos esses. Todos esses já foram entregues, alguns de presente, alguns vendidos. Porém, eu tenho percebido bastante mensagem também de algumas pessoas ainda interessadas, né? Quero ler, gostei muito, um amigo leu, falou para mim, estou muito interessado. Então, estou pensando na possibilidade de abrir uma terceira lista e fazer mais uma impressão para vender, mas tudo depende de quem se interessar, né? Quero que as pessoas entrem em contato comigo e vou ver como é que vai funcionar isso. Mas quero sim, obviamente, né, fazer mais uma tiragem do estudo poético do corpo, caso se interessem. Então, é entrar em contato com ela, procurar ela nas redes Exato. sociais para tá incentivando ela para ela fazer uma segunda tiragem. Beleza, querida, beleza, querida. Aí então, antes do nosso intervalo, né, para você procurar, eu vou querer bem aqui no centro, poesia uterina. Poesia uterina. Inclusive, esse também tem uma história divertida, que esse também nasceu pelo pé, né? Criança que nasce pelo pé. Nasceu primeiro a última estrofe para depois nascer todo o resto. E aí eu leio para vocês, poesia uterina. Desde o início da adolescência, em dado dia do mês, sinto pontadas sutis no pé do ventre. Muitos anos depois eu soube. Algumas mulheres recebem do seu corpo notícias do momento exato da ovulação. Eu sei, porém, não sou uma dessas mulheres. A pontada sutil que sinto no pé do ventre é de fato a prática de uma comunicação orgânica, uma nota mensal da feracidade em abundância. No entanto, meu útero testemunha. Dessa vez, não proverei criança. Estou deveras ocupado, nutrindo a nossa melhor poesia. É Legal, esse, querida, legal. Sim? esse é o poema pedido por Plínio. Então, estou aqui só entregando. Ele pede e eu estou dando. Poesia uterina. Poesia uterina, sim. Então, querido, então, quanto você procura aquele poema, aquele que você queria ler, nós vamos fazer um intervalo, né? E eu vou falar sobre a estante preta. Beleza? Vamos lá? Aquele momento, assim, lembrar aqui. Estante preta, assim, é o nosso espaço onde eu falo de livros, né? Escritos, né, por negras e negras brasileiros. E o primeiro que quero dividir com vocês é esse do Joel Rufino, Saber do Negro, é pela Palas Editora. Esse é uma pesquisa, né, que o, o José, o Joel fez, né, que ele discute uma abordagem historiográfica do papel do negro na história do Brasil. É muito importante. Nós que escrevemos, nós queremos falar sobre literatura, é importante que a gente entenda esse trajeto, esse caminhar, e como ele foi visto, como quer saber de si, como é a visão, né, as visões, né, que os negros têm, né? Então esse livro ele traz toda essa discussão, ele desde o seu momento, desde os seus levantes, desde a sua marginalização,
Cada capítulo é composto de um texto que apresenta o assunto de uma forma organizada. É um livro muito interessante. Saber do Negro é um roteiro estratégico para estudo da história do negro brasileiro. Saber do Negro, Joel Rufino dos Santos, para a editora. Aí, para aliviar, né, um livro Use o Alicate, de Natasha Félix. Né? É um poema, né? Essa poeta, cujo poema circula também como de aluar em revistas digitais, físicas, saraus, zines artesanais, né? Também é recente, é um quilombo, né? De negras que escrevem poderosa, né? E Natasha é uma. Que é uma armadilha esse livro. Porque a Natasha te leva a um caminho, você pensa que está num, numa coisa tranquila, e aí toma um susto da maturidade poética dela, a voz jovem, a voz firme dela, né? É um beliscão. É um bom beliscão, né? É um bom beliscão, né, da Edições Macondo, que desafia você como leitor. Use o alicate agora na taxa pé. O seguinte é mais, né, com a minha cara, monocontos, história para ler e encenar. Né? Esse reúne monólogos, né, de diversos estilos, né, escritos pelo Elísio Lopes, né, publicado pela Malê Editora, que ele serve para ferramenta para negros que atuam, negras que querem atuar, né? E é também convite para negros não atores, né? Para trocar essa experiência, saber essa questão, né? Mexer com tudo isso. E aí até é interessante, tem uma fala, né, de Paulo Lins que fala: eu tenho certeza que, depois de 3 dias de leitura, me tornei uma pessoa mais lúcida, mais inteligente, mais humana, uma pessoa melhor, pois peguei as metáforas do texto para iluminar mais a vida, para me entender mais, para entender mais os outros e as outras. O livro do Eliseu é a arte toda em sua plenitude. É um foco da razão misturada com a luz da humanidade. Monocontos, histórias para ler e encenar, Elísio Lopes, Malê Editora. E por, né, terminando essa nossa estante preta, por um fio graphic novel, né, a autora Lara de Paula, que, né, a Luar acabou de falar, a Luar está lá em Belo Horizonte, está lá na casa da Luar, e a Luar é a escritora desse livro que foi roteirizado, né, ilustrado pelo Will Reis, né, e feito pela Lara, né, arqueóloga e poetisa. Ele aborda a violência, né, a vida dessa população negra, sua ressignificação, sua resiliência, né, seus valores, sua ancestralidade, suas lembranças. Por um filme gráfico imóvel de Lara de Paula, certo? Essa é a nossa estante preta, e aí vamos voltar agora, né, com a Luar. Pois não, Alô, achou? Achou o texto? Achei sim. Inclusive, né, o gancho que eu estava esperando, que era para você apresentar essa graphic novel linda, essa HQ tão bonita da Lara. E aí, né, para apresentar um pouquinho, tanto a mim quanto a Lara, vou trazer um poema que eu escrevi para ela numa das lives que a gente fez juntas no ano passado. E nós duas, como filhas de Oxum, então a água é uma das nossas comunicações, dessa coisa que temos em comum. E é um poema que se chama Água Acha Jeito. E eu leio para vocês. Uba. A solidão, a solidão é deveras sólida, intransigente, pouco educada. Nunca pede permissão para entrar e vai ficando, mesmo se é tarde. Ocupa casas, rouba as cobertas, deixa marcas de pegada, espalha farelos de pão, apaga todas as luzes. A solidão, quando chega, diz que eu sou essencialmente mole. E ela nunca teve tanta razão.
Ser mole é o melhor aspecto da minha estrutura. É por ser maleável que eu jamais quebrei. É por não ter qualquer coisa rígida aqui dentro de mim que nunca pude oferecer resistência ao chão nas muitas vezes em que desabei. Sendo eu tão moldável, a solidez da solidão não é hábil em me ferir. Eu contorno sua intransigência, vejo até graça em sua falta de educação. Permito que entre, mesmo sendo tarde. Limpo a casa, lavo as cobertas, enxago as marcas, carrego os farelos. Aprendo a fluir no escuro. Água persistente sempre acha jeito. Também não ofereço resistência à solidão, porque confio no ditado que diz que, no fim, quem perfura a rijeza dela sou eu. É isso. Parabéns, querida, parabéns. Lindo texto mesmo. Obrigada, Tá, Plínio. então continue falando dessa trajetória. Então você está aqui esperando encomendas para esse novo Zine, tá? Com esse doutorado, tá. E aí, me conte qual é o seu entendimento, né? Você que é uma leitora de escritoras negras, qual o seu entendimento, qual o seu olhar para essa literatura negro-brasileira de hoje? Que você vê? O que você nos vê? Eu acho a nossa existência em todos os meios, todas as formas, todas as possibilidades absolutamente essencial. Primeiro, assim, por uma questão matemática, né? Se nós somos mais de metade, mais de 50% da população brasileira, nós temos que estar pelo menos em metade de tudo que existe. 50% na política, 50% em restaurantes de classe A, classe qualquer uma que exista. Nós temos que estar na literatura, nós temos que estar na educação, nós temos que estar nos meios de comunicação, nós temos que estar do Jornal Cultura ao Big Brother, em todos os meios, todos, absolutamente todos. Eu sou dessa, eu não sei se é uma convicção otimista ou se é a mais centrada e correta de todas, né? Que é esperar que estejamos em tudo. Eu sempre, não posso dizer sempre li literatura negra, porque eu conheci literatura negra tardiamente. Eu fui conhecer na graduação, ali por volta de 2013. Então, não posso dizer nem que eu conheço literatura negra há mais de 10 anos, né? Faz 10 anos, fará 10 anos que É, eu conheço. graduação você fez letras? Exatamente, eu fiz letras português na Universidade de São Paulo de 2011 a 2016. Então, no meio da graduação foi quando eu tive esse contato com literatura negra brasileira, né? Porque eu já conhecia literaturas africanas, né, de língua portuguesa, literatura angolana, porque na letras, as literaturas africanas de língua portuguesa, para quem faz letras oficialmente, é uma eletiva, é uma disciplina eletiva. Então, em algum momento da sua graduação, você vai ter que fazer. Você vai ter que encontrar com as literaturas africanas de língua portuguesa. Faz parte da formação obrigatoriamente. Então, eu já conhecia um Jack, já conhecia Paulina Chiziane, já conhecia escritores africanos negros, mas não conhecia escritores negros brasileiros. Fui conhecer na graduação depois. A primeira leitura que eu fiz foi Cidinha da Silva. Cidinha da Silva, não. Geni Guimarães, Leite do Peito, 2013. Eu lembro como se fosse ontem. Foi olhar para algo e falar: onde isso estava? Como eu não encontrei antes? Porque se comunica comigo de uma maneira que eu nunca achei que literatura fosse se comunicar. Porque eu entrei na letras, não foi por literatura, né? Depois a literatura me capturou, mas foi para trabalhar com tradução. Desde eu entrei, né? Prestei o vestibular porque eu queria ser tradutora. E todos os meus planos caíram por terra quando eu conheci inicialmente literatura angolana e depois literatura afro-brasileira. Foi Só um assim, eu comercial. anotei na... Isso também já veio, e quem nos acompanha aqui, né, já teve uma conversa com a Kátia, que ela também entrou por uma literatura e ela fez todo um trabalho. Então, isso é muito interessante, né? Esse caminho que nós negros fazemos, né, muitos de nós, principalmente ser professores ou trabalhar com isso, né, fazer letras, também fiz, né? Essa história toda, e por essa
no meio do caminho ser tomado por isso. É muito legal, muito bacana mesmo. Exatamente, exatamente. Por ter uma trajetória, pela formação, né, de ensino fundamental, ensino médio, de ter uma literatura que não nos contempla. Né? Às vezes a gente comenta esse tipo de coisa e pessoas brancas não compreendem, porque eles não têm a experiência de olhar para alguma coisa e não se ver. Não é uma coisa que pessoas brancas passam na vida, né? De olhar para algo, qualquer lugar, um outdoor, uma revista, e não se encontrar, não se reconhecer. Né? E isso afeta a sua noção de humanidade. Você não se vê nem se não existe. Tinha, né? Obviamente, muitos de nós não temos esse processo de olhar e se ver. E foi quando eu vi que eu percebi, nossa, é possível escrever uma narrativa sobre pessoas negras ou uma pessoa negra que escreve poesia, né? Que parece bobo, mas aquela ficha que cai, né? De isso é possível. E foi quando eu me aproximei mais da literatura, tanto enquanto escritora, né? Porque ainda era algo incipiente para mim. Eu escrevia, mas não com essa propriedade, quanto também como alguém que é leitora, né, apreciadora da literatura, porque foi algo que me tocou e se aproximou de mim, da minha experiência, de quem eu sou. Então foi esse momento ali, Leite do Peito, Geni Guimarães, que foi a primeira captura. Depois veio Conceição, depois veio Cidinha, que eu já tinha comentado, depois vieram muitas outras, principalmente mulheres negras, né? A gente tem marcadamente uma presença, não sei numericamente, né? Não sei se alguém já fez esse estudo, de presença de escritoras negras ser de alguma maneira mais, não sei se mais festejada ou mais visualizada, né, em comparação a escritores, né, a homens negros que escrevem. É, Mas foi essa. a certeza, desculpe, não é que tem mais, a certeza. Porque eu acho que talvez seja um número parecido, só que pretas escritoras negras, elas se ajuntam, elas se olham, elas gritam, elas se promovem. Então você tem um sarau, você tem essa coisa, você tem mais eventos, tá, tá, tá. E, lógico, alguns pretos escritores negros estamos juntos, estamos fazendo todas as coisas, mas você vê isso. Tanto é que, né, nós tivemos aqui, né, eu estou fazendo uma autopropaganda, até peço para que todos que estejam assistindo assinem um canal, porque nós vamos ter, né, episódios ao vivo e episódios gravados como esse. Nós tivemos um tempo atrás, né, Flores do Baobá, que é um grupo muito poderoso de escritoras que ficaram 2 horas falando, né, principalmente por conta desse fevereiro que ser negro tá até difícil de comprar pão, né? Então é uma coisa que e ficou uma coisa muito pungente. Então as escritoras elas estão afiadas, sempre tiveram, né? A literatura negro brasileira, na minha opinião, começou com Esperança Garcia, uma escritora negra, e aí, né? Eu acho que literatura negro brasileira é feminina, não sei, tenho essa impressão. Exatamente. Analisando assim os cadernos negros, pensando assim desde a formação dos cadernos negros até hoje, você percebe uma feminização, né? Os primeiros têm uma presença masculina maior, ainda que o número seja menor, né? 7 ou 8 escritores, depois foi aumentando, hoje chega, não sei, 25, 30 escritores por edição, quase, né? Desses mais Mais, recentes. querida. Então, assim, pensando no número, né? O número 41, por exemplo, acho que tem por volta de uns 32, 35 escritores. E foi se tornando cada vez mais feminino, né? Foi mudando, né? A quantidade. Então, eu percebo que é algo muito marcante. Inclusive, vou utilizar esse gancho para também fazer uma publicidadezinha, né? A essa altura, já deve ter saído, né? Agora a gente está no finalzinho de fevereiro, né? Que é quando Sim, estamos. Esse programa vai nossos ao ar vídeos saem dia ao ar. 25. 25. Ah, perfeito. Então já posso falar. A FLUP, Festa Literária das Periferias, lá de São Paulo, está publicando agora o livro Cartas para Esperança, de Esperança Garcia. E eu sou uma das escritoras desse livro. Escrevi uma carta, e é uma carta que enquanto adulta, escrevi para o Luar criança, né? Que é essa comunicação que eu considero importante. Depressa ao Luar, que tantas vezes pensou em desistir, em não seguir seus sonhos, que não se considerava boa o suficiente. E eu aqui, de 28 anos, dizendo para o Luar de 5, menina, não desista, você vai chegar longe. Né? Essa é a minha carta
para mim mesma, né? Fizeram essa chamada dizendo para que mulher você gostaria de escrever uma carta, qualquer uma, de qualquer momento histórico, do futuro, do passado, do presente, uma famosa, uma anônima, e eu escolhi escrever para mim mesma, né? Que ainda que existam muitas escritoras que me inspirem, sem eu mesma eu não seria nada. Sim, Então, sim. eu sou a mulher mais importante da minha vida, então eu resolvi escrever para mim mesma. Não, e é interessante, eu acho valoroso isso, porque aí, como estudioso e como pensador em cima disso, eu não acho que a esperança foi a carta dela é uma petição, não. É um objeto de literatura, né? É o que o professor Eduardo fala que é a capoeira. Ela joga, né? Não sei se ela acredita Exato, naquilo e não interessa, mas aquela narradora ela escreveu para aquele, né? Ela tinha um exato. leitor, então ela queria convencer aquele leitor. Ela não falou que a escravidão era ruim, que era terrível estar longe do marido, não. Ela falou assim: não fui batizada, não posso crismar, não comungo, que é uma questão que aquele branco Exatamente. católico. Não, é uma argumentação muito legal e é literário aquilo. Aquilo é literário. Exatamente. Quer dizer, Exatamente. não é uma petição, não é uma petição. Aquilo é aquela coisa assim. Mas, então, a literatura negro brasileira começou com uma mulher, né? Exato. E aí depois, na sequência, quem vem? Maria Firmina, né? Exatamente. Aí chega Exatamente. Machado de Assis, né? Essa história toda. Então, fora outras que estão aí, Alta de Souza, tá. Exatamente, exatamente. Que precisam, obviamente, de um trabalho de, né, de reencontrar esses trabalhos, né, de trazer à luz. Maria Firmina mesmo, há pouquíssimos anos atrás, a gente conhecia o mínimo dela, né? Não, E alguns trabalhos, né, teóricos foram trazendo ela para a luz novamente, né? Por muito tempo foi considerada uma mulher branca, né? A imagem associada a ela era de uma mulher branca do Rio Grande do Sul. Então, exatamente. é muitíssimo importante que a gente traga novamente homens e mulheres, pessoas negras para a luz novamente. Não, ou escurecer essa literatura bastante, né? Vamos Exato, escurecer essa literatura, né? Machado de Assis era negro, Maria exatamente, Firmina era negra, Esperança Garcia era negro, Luiz Gama era exatamente. negro, sabe? Lima Barreto era negro, Lino Guedes era negro, sabe? Ginca Machado era negra, né? Então temos várias escritoras para poder falar, para poder reler, poder ver assim. E isso é interessante, né? Porque nessa nossa trajetória tem os nossos obstáculos, tem as nossas lutas, mas tem essas iabás, esses Exus que abriram caminho pra gente, assim, né? Exatamente, exatamente. Que bom, querido. Então, tá, eu quero mais um poema seu. Você tem um poema? Claro, claro. Eu quero ler um que não seja do Zine, pode ser? Mas lógico. Porque eu tô pensando, se as pessoas forem comprar mesmo Zine, é bom que tenha algo inédito ainda, né, para elas conhecerem, né? Então, vamos deixar alguns assim, secretos para manter o gosto da leitura, de poder ler pela primeira vez. Eu gosto de Lógico, reencontrar lógico. o poema, então eu vou ler um poema aqui para vocês que se chama Descompasso, né, que você falou da Natasha Félix, que tem, né, que parece um texto sossegadinho, e quando você vê, você já o alicate está na sua própria mão, né? Então, vou ler Descompasso para vocês. Meu coração seguirá batendo por pura teimosia. Meus olhos resistirão acesos na contramão das apostas. Minha pele ainda vestirá meus músculos fracos, e meus pés caminharão, mesmo fraturados, porque optaram em represália por sobreviver. Meu pulmão buscará o ar amanhã. Minha inteligência não me abandonará, nem no sonho, nem na loucura. Minha espinha dorsal permanecerá ereta, me carregando por onde julgar oportuno. Eu, refém de um corpo autônomo, vou vivendo de beiradas rasas, de braçadas curtas, mas com o caule intacto. Acolho a demanda do meu vaso de barro. Devo seguir regando a flor de dentro de mim. Meu corpo funcionará por vingança, remoendo por séculos as revoltas da minha alma, que tantas vezes buscou morrer sem anuência da carne. Meu corpo funcionará por vingança, resistirá a fim de atestar que a morte é um sincero acordo
entre a matéria e o espírito. É isso, gente. Descompasso para vocês. Legal, querida, legal, 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 legal. É isso. Não vamos ler todo esse zine, vamos ter conversas, vamos ler todas as coisas. Só que a gente já está nos nossos finais, já estamos finalizando essa nossa conversa. Então, eu já vou pedir licença para você para falar desse nosso próximo encontro, né? Terminamos fevereiro com várias conversas boas, com várias conversas, né? E vamos entrar em março, mas com uma surpresa. Então nós vamos ter Nó de Escurecimento, Negras Trilhas Literárias. Nós vamos falar, vamos conversar, vocês vão ver. Aguardem, voltem aqui. Negras de escritoras pretas. Vamos falar sobre essa trajetória. Isso que a gente está começamos a falar muito bem com a Luá. Vamos falar no 4 de março, às 20 horas aqui, nesse mesmo canal. Peço para todo mundo assine. Vamos lá, vamos conversar. Beleza? E é isso, querida. Quero agradecer, né? Foi ótima essa conversa, nossa, muito gostosa, muito gentil você estar aqui, tá aí em Minas, fez essa gentileza da gente poder conversar, poder falar. O tempo é seu. Quero que você se despeça, deixe seus recados e dê mais um texto seu, por favor. E vamos comprar o Com Zine, por certeza. favor. Em primeiro lugar, agradecer muito, Plínio, esse lugar que você disponibiliza para escritores e escritoras pretas é muitíssimo importante, sobretudo para quem ainda está, né, nesse início de trajetória literária, trajetória de pesquisa. É muito importante esse lugar de falar de si, né? Se apresentar, dizer eu sou e dizer, né, o que é de fato. É um momento importante porque a gente vai se apresentando para nós mesmos, né? Esse conhecimento mútuo, né? Em frente ao espelho, como eu disse que alguns poemas meus são. Então, agradecer e dizer que estou aqui, né? Sempre disponível para algum. Me chame novamente, vou adorar estar aqui de novo. Quando lançar, pretendo, né? Agora neste ano, estou concorrendo a alguns editais de publicação. Então, é possível que meu primeiro livro solo, não zine, né, não autopublicado, saia este ano de 2022. Também o livro da minha pesquisa de mestrado também está concorrendo a um edital de pesquisa. Então, creio que ali por volta de setembro eu já tenho, né, se tudo correr muito bem, 2 livros publicados. Começar o livro com um zine e terminar com um zine e 2 livros publicados é muito mais do que eu imaginava, mas estou aqui na torcida para que isso se concretize, né? Como eu disse, a poesia é a melhor parte de mim, então quando eu consigo entregar para o mundo essa melhor parte, eu realmente me sinto muito honrada e muito feliz. Minhas redes sociais, como eu tenho um nome diferente, é muito fácil me encontrar, né? Ou Luá, qualquer rede social que você joga ali na área de busca, você me encontra, eu sou sempre a primeira a aparecer. Estou sempre fazendo algumas semanas de poesia em que eu declamo, posto alguma coisa no Instagram para compartilhar mesmo, né, o que eu tenho produzido. Também sempre compartilho ali os artigos novos que eu lanço sobre a minha produção literária e poética, literária e acadêmica. Então, para quem tiver interesse, está sempre ali disponibilizado. E vou finalizar com um poema. Como eu comecei com um poema que tratava de poemas, vou finalizar também com um outro que também trata da poesia, mas não da poesia, da poeta. Se chama A Poeta que Sou. A poeta que eu fui não teve tempo. Gastou as melhores pepitas em amores paupérrimos. Sentiu-se ridiculamente pequena e nunca pôde alcançar o tamanho que a sua poesia prometeu um dia. A poeta que eu seria não teria tempo. Apostaria muito em caminhos incertos, torturaria o peito em poemas secos, desistiria da palavra, porque a poesia não germinaria. A poeta que eu serei não terá tempo. Demandará uma paciência incompreensível e se prenderá ensimesmada num amontoado de chances e permissões que talvez nem tenham rima. A poeta que eu sou, no entanto, tem tempo. E por isso mesmo não gasta, não aposta e nem mesmo demanda. Eu apenas sou, no infinito do tempo presente,
a melhor poeta que posso. Obrigada, boa noite. Querida, sou eu que agradeço, foi muito divertido, muito obrigado. Sim, sim, você virá, sim, né? Ou você vai vir solo, ou vai vir assim que a gente vai fazer uma kizumba, eu vou chamar você para declamar seus poemas, fazer uma kizumba, quem sabe com a Zaine, né? Vamos lá, vai acontecer. Muito obrigado pela sua gentileza, obrigado a todas e todos, aos pretos e pretas, a todos e todos que assistiram, que estão assistindo esse programa. Vamos lá, assine um canal, siga lá, vai no Plínio, procure, tá? Sempre tem alguma coisa nova, a gente está trabalhando assim para falar um pouco mais dessa literatura negro brasileira. Notas de escurecimento, vamos escurecer. Valeu, obrigado, tchau. Obrigado, querida, tchau.